Olá, boa noite. Hoje eu vou falar sobre Oséias 5, a repreensão contra sacerdotes e príncipes. E o texto inicia dizendo: Ouvi isso, ó sacerdote, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós, outros, visto que fostes um laço e mispa e rede estendida sobre Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Aqui o capítulo 5 ele inicia com o profeta Oséias chamando a atenção dos sacerdotes e de toda a nação de Israel ao ouvirem a repreensão de Deus e a sua acusação de terem abandonado e quebrado a aliança firmada entre Deus e eles, como quem quebra uma aliança matrimonial e se recusa a acertar, a voltar com o esposo e preferem a ter uma vida desregrada de prostituições com uma meretriz, ao invés de se arrependerem das suas iniquidades. A idolatria assimilada é isso que eles preferem. Os israelitas continuam infiéis a Deus e desleais com o seu próximo. Sendo assim, Deus enviaria sobre a nação um pesado julgamento, principalmente sobre os sacerdotes e os demais líderes, por enganarem e induzirem o povo ao pecado, ao invés de os disciplinarem. Quanto à expressão fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre Tabor, é porque o laço e a rede, essas visavam capturar os pássaros e outros animais com os quais o povo se alimentavam, eles criavam. E quanto à citação de Mispa, está fazendo referência a uma região montanhosa próxima a Benjamim e a Jerusalém. Já Tabor é uma região montanhosa que fica ao leste de Jordão, na entrada da Galileia. Foi o local onde Jacó e Labão, eles fizeram uma aliança e marcaram aquele lugar com pedras, ou seja, eles instituíram um marco. E o texto diz: Conheço Efraim e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles. Desculpa por repetir. E não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa de lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai o rebate. Levantai gritos a Bet-Eve. Cuidado, Benjamim. Efraim tornar-se-á assolado no dia do castigo entre as tribos de Israel. Tornarei conhecido o que se cumprirá. Aqui, Deus fala que Ele examina o coração do homem e conhece as suas obras, principalmente o coração e as obras de Israel, povo com quem ele firmou seu pacto e aliança. Sendo assim, não há como eles esconderem
o seu pecado. Deus os julgará por estes pecados que eles cometeram. Vale ressaltar que a citação da tribo de Efraim no intuito de mostrar que é todo o reino do norte de Israel que será julgado, uma vez que Efraim ela era considerado a tribo líder de Israel. O povo será julgado por ter se contaminado, ter ficado imundo por rituais ou cerimoniais impuros pelas práticas sexuais, imorais em adoração a falsos deuses, porque eles acreditavam que a prática de sexo ali naquele altar que eles cultuavam faziam com que o povo ele fosse próspero, fosse fértil e que tudo fosse em abundância para Israel, assim como era abundante para aquele povo que adorava Baal, sendo que Deus desejava e requeria deles era uma consagração, era uma pureza sexual e religiosa, que eles seguissem a sua lei em amor e ao serviço ao próximo. Só que o agir contrário a Deus foi o que eles fizeram. Israel, ele ficou repleto de injustiça e de violência com essa nova prática que ele passou a assumir. E essa ação errada, essa prostituição e as práticas pagãs, além de não deixar que eles reconhecessem os seus erros, se arrependessem e retornassem ao seu Deus, fez com que Israel se tornasse arrogante, ao invés de reconhecer a sua total dependência de Deus, um Deus que os trouxe à existência e o guardou até ali. Quanto à expressão geraram filhos bastardos, significa que o povo de Israel concebeu filhos por meio dessas relações sexuais feitas com estrangeiros durante os cultos pagãos. E esses filhos, eles ficaram de fora da bênção e do senhorio de Deus, porque eles eram filhos que prostituíam, eram filhos de uma identidade cultural diferente, que traria posteriormente, além daquele momento, um conflito entre o povo de Deus com o próprio Deus, entre o povo de Deus com o povo em si. E continua o capítulo dizendo: os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça e para a casa de Judá como a podridão. Aqui nessa parte do texto mostra que mesmo com a advertência de Deus para não assimilar os atos perversos, a iniquidade cultural e sexual que Israel estava cometendo, Judá também deixou-se corromper e enredar por este pecado, passando a agir segundo o que era certo aos seus próprios olhos, ignorando a Deus e aos preceitos da aliança, assim como Israel tinha feito. E isso fez com que Judá também experimentasse o julgamento de Deus. Porém, ambos decidiram reconhecer que haviam pecado e passaram a trazer sacrifícios a Deus, a fim de alcançarem a reconciliação com Deus. Só que a atitude que eles tiveram de trazer sacrifícios para Deus, essa não teve êxito, uma vez que Deus havia já se afastado deles.
Deus havia chamado, dado a oportunidade deles se reconciliarem, e eles não se reconciliaram. Continuaram pecando. Deus já tinha advertido Judá para não seguir o caminho de Israel. Judá foi lá e seguiu o caminho de Israel. Então, para contornar a situação, os príncipes de Judá, agora corrompidos, eles passaram a mover os marcos das fronteiras, ou seja, os príncipes de Judá passaram a mudar os limites de suas terras, desrespeitando a propriedade do seu próximo. Eles cometeram mais pecado, porque agora eles fizeram uma clara violação ao princípio da propriedade privada, indo de encontro contra o 8º mandamento, entre os 10 mandamentos do Senhor, que mandava justamente amar o próximo como a si mesmo e a respeitar o próximo. E aqui, uma vez que eles mudaram o marco, que eles se afastaram para lá, eles não estavam amando o próximo com a si mesmo. Eles estavam querendo mais do que aquilo que lhe era de direito, daquilo que havia sido, que era onde o marco estabelecia que era deles. E essa clara violação ao princípio mostra que um erro não atinge apenas a um princípio que foi lesado, que é o respeito da propriedade do próximo, mas significa que atingiu todo o estilo de vida de uma nação, pois corrompeu toda a conduta de vida que foi instituída por Deus. Um princípio que se quebra é a abertura que se faz para que se quebre todos os demais princípios estipulados por Deus. E o texto segue dizendo: quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Nesta parte aqui do capítulo, o que está mostrando é que o julgamento de Deus sobre Efraim e Judá faria os reinos despedaçados e confusos, porque a enfermidade a ser enfrentada por Israel e por Judá em forma de feridas abertas, essas assumiriam posição de dependentes da ajuda de um outro reino. No caso, esse reino era a Síria, um reino que não temia a Deus, que não invocava o nome do Senhor. E nesta posição de dependente da Síria, o povo de Deus, que é o povo de Israel e Judá, não tinha força para proteger a si mesmo, sendo explorado agora por outras nações. Por isso que diz que faz as nações a se compararem a um leão e depois a um leãozinho. Isso porque a nação forte, agora que antes era exploradora, agora ela passou a ser explorada por uma nação mais forte, que estava sadia, que é a Assíria. Contudo, a Assíria, ela não seria capaz de suprir as necessidades do povo de Deus, porque foi o próprio Deus quem feriu Israel e Judá. Ele feriu no intuito pedagógico, ele feriu no intuito de tratar com essas duas tribos, com Judá e Israel, para que
disciplinasse, fizesse com que elas se arrependessem da postura que elas haviam adotado, do modo como elas estavam se conduzindo diante do Senhor, e modo que não agradava a Deus. Agora, o capítulo 5, ele termina mostrando que o capítulo, ele não encerra aqui, ele continua a ser dito no capítulo 6. Porém, como ele deixa um versículo apenas antes de encerrar, eu vou ler esse versículo e vou dar a introdução do capítulo 6, que será explicado numa outra oportunidade, que vai falar sobre uma conversão insincera da parte de Israel, de Judá, que diz o seguinte: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Aí quando fala isso, o capítulo termina. O que vai dizer só mostra no capítulo 6. Mas esse pedacinho aqui, irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam o culpado e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão. Está mostrando que Deus é a solução dos problemas do homem, que Deus de Israel, o Deus de Judá, uma vez que essas duas tribos reconheçam Deus como seu Deus, o grandioso e gracioso Deus que ama os seus, este mudará a sua realidade. Mas essa parte será abordada no capítulo 6. Eu espero que nós possamos buscar a Deus. Não venhamos a esperar que a nossa carne venha a sofrer para reconhecer que Deus é soberano sobre a nossa vida, que Deus é aquele que tem um controle sobre nós. Eu espero vocês para continuidade no capítulo 6. Por enquanto, termino por aqui. Não se esqueça, vá no YouTube, faça sua inscrição no meu canal, Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?